vem para fazer, então, uma prestação de contas para você, Catanduvense, para você, nosso amigo internauta. Ele vai falar um pouquinho desse primeiro semestre, o que foi feito, o que ainda não conseguiu realizar, né? E assim como o prefeito, a gente vai estar convidando todos os prefeitos da região, né, Rê? Isso, todos os prefeitos e vereadores, né? Afinal de contas, a gente está trazendo assuntos da política a princípio, mas o podcast está trazendo empresários, pautas do Brasil, tudo o que está abrangendo a nossa cidade nesse momento, a gente quer trazer aqui para o podcast. E o principal, né? O que eu sempre venho falando, aberto para todo mundo fazer os seus questionamentos. Aqui a gente não está nem para fazer crítica e nem para elogiar o convidado. É exatamente para esclarecer a dúvida de todo mundo que estiver aqui nos acompanhando e deixar sua pergunta. É isso mesmo. Podemos ir para a primeira pergunta, padre? Ótimo. Bom, uma das perguntas que mais apareceu para a gente quando nós anunciamos que teria o podcast é sobre a piscina lá do Conjunto Esportivo. Se eu não me engano, se não me falha a memória, está parada desde 2017, né? Na sua gestão teve então uma licitação, a empresa RAC, construtora de Pindorama, começou a fazer a reforma, a construção também ali do banheiro ali, enfim, mas deu algum problema, parou essa construção, essa reforma, e a gente gostaria de saber que pé que tá, né, a piscina, como que tá. A gente viu até o David Rogers, se eu não me engano, acho que foi ele que fez um vídeo lá mostrando alguns problemas estruturais. A piscina, nós começamos em 2023, né, a empresa até fazer o processo do levantamento, temos recurso, e depois a empresa iniciou em 2023, o prazo de entrega seria até, acho que março ou abril de 2024, né? Um período de 12 meses. Mas a empresa foi tendo dificuldades, foi pedindo aditamento, ela se comprometeu a entregar até no dia 15 de setembro de 2024. Não conseguiu entregar, pediu mais outro aditamento, e assim foi crescendo os aditamentos, e para nós rompermos o contrato, iniciarmos uma nova contratação, iria demorar muito mais, né? E chegou agora na fase final, então encheu-se a piscina, deu um vazamento que é natural, então estava observando onde estava esse problema, e nesse período um funcionário da empresa foi ligar lá a torneira e não desligou o cano que vai para a caixa de bombas, e estourou a bomba, né? Vazou. Então agora está fazendo todo o processo novamente de refazer a caixa lá, a casa da bomba, e comprar outra bomba para renovar tudo e colocar em ação. Então acreditamos que período aí curto estará pronto. Nós tínhamos programado para inaugurar agora dia 8 de agosto, mas houve esse problema, então não foi possível. Mas eu acredito que esse ano a empresa vai entregar. Então a grande problemática da piscina foi a empresa, né? A empresa que não conseguiu entregar no tempo previsto, que foi de 12 meses, foi pedindo aditamento de 90 dias, chegou ao período que nós estamos. Mas praticamente lá está quase tudo pronto, né? O problema, se você para com essa empresa, tem que fazer uma nova licitação, então, e demora um pouco mais. O setor público é muito limitado nesse sentido. A empresa tem um período para recorrer, ela tem 12 meses, depois ela tem o direito para fazer mais alguns aditamentos, e estourou-se todo esse tempo. Nós poderíamos entrar com processo administrativo e desclassificar essa empresa, mas aí teríamos que abrir uma outra licitação. Aí é um período que poderia demorar mais 6 meses, 1 ano, para concluir esse serviço. Então, é diferente do setor privado, que você movimenta os serviços, os prestadores de serviços, com uma facilidade imensa. No setor público não é bem assim. Então, a demora da entrega da piscina vem em decorrência da empresa, e nós pressionamos muito essa empresa, até falamos em desclassificá-la, ela não poder participar num contrato público, em nenhuma outra prefeitura durante um período, mas fomos aí tendo também a paciência, porque traria mais dificuldade fazer o rompimento e abrir uma nova licitação. Bom,
Renata, fica à vontade. Eu vou fazer uma pergunta aqui de uma pessoa que já mandou aqui pra gente, o William do Judô. Ele pergunta assim, ó. No ano passado, Catanduva conquistou 53 medalhas nos Jogos Regionais, contra 33 medalhas este ano. Apesar de termos tido maior pontuação da história graças a um número elevado de atletas e classificação de 5º a 8º lugares, diante dessa queda no pódio, em que posição real é a prioridade está no esporte na gestão municipal? William, um grande abraço. Né? O William está descontente com algumas coisas que aconteceram, inclusive no setor dele, em relação à prefeitura, de não ter participado de alguns contratos, mas se nós olharmos, nós temos mais de 30 modalidades que são apoiadas pela prefeitura, através da SMEL. Hoje a prefeitura ela financia, ela patrocina para essas modalidades viagens, às vezes hospedagem, alimentação, dá uma estrutura favorável. Hoje a cidade de Catanduva, através das diversas modalidades de esportes, ela é muito representada em todos os campeonatos, nível estadual e também alguns a nível nacional. Então, o fato de, às vezes, termos uma queda em relação a algumas medalhas, não significa que o investimento do esporte não está acontecendo. Pelo contrário, a gente só vê o movimento do esporte como está no dia a dia. Talvez alguma modalidade que tem determinados segmentos tenha a sua visão e a sua peculiaridade, seu espaço reduzido. Mas uma gestão, você não pode pensar só no único tipo de modalidade. Nós temos que pensar em todas as modalidades. Hoje nós temos vários pontos de esportes, né? Vários lugares, inclusive atuando bastante agora lá no Nova Catanduva, ampliando, levando os professores para Nova Catanduva, como também outras regiões, aqui no Glória. Agora vamos iniciar também um outro grande polo lá no Caique, reformamos toda a quadra, né? Com piso novo, essa parceria com o governo do estado, e lá será um novo polo. Então nós temos muitos professores contratados, trabalhando, melhorando o fluxo, melhorando a qualidade de aulas e aumentando o número de alunos. Estamos também fazendo estudo e vendo orçamento para colocar iluminação no campo ali do conjunto esportivo, para também termos aula às crianças à noite, porque com o número de escola de período integral, está diminuindo o número de alunos no período ou manhã ou tarde. Porque o sol também, né, padre? O sol então, nós estamos também criando oportunizando esse recurso para colocar iluminação também para ter aulas à noite. Então, o esporte tem aumentado muito, muito, né? Porque às vezes um segmento ou um profissional não está tendo assim, o espaço que eu gostaria de ter, que o serviço não está sendo realizado. Quais são as modalidades que vai ter no Caique? Ali vão começar vários, mas salão, vôlei, basquete, né? Handebol, são os que serão utilizados na quadra. Bom, vamos falar também de educação. Recentemente a gente recebeu aqui a secretária Cláudia Cosmo, vou mandar um abraço. Muito competente. Muito competente. Vou mandar um abraço aqui para ela também. E ela comentou também sobre a parte estrutural, que a prefeitura está já mexendo, já fazendo bastante coisa, principalmente em relação ao aparelho de ar-condicionado nas salas de aula, que era uma preocupação dos pais, né, dos pais de alunos. Como que está essa questão nas escolas em relação Hoje ao aparelho? Eu acredito que todas as escolas, não temos menos de 5 escolas sem o ar-condicionado. Estão todos instalados, porque é todo um processo, né? É o processo que nós tivemos, trocar toda a fiação de todas as escolas, o processo da instalação, e depois vem o processo da Energisa. No mínimo 90 dias eles pedem, né? Para uma escola, para fazer ligação de uma escola, de outra escola, de 90 dias a 120 dias. Então, eu não sei de memória aqui, mas das 33 escolas nós temos, acho que falta 3 ou 5 escolas para serem concluídas, todos 100%. Né? 100%. Em relação também àqueles profissionais que acompanham as crianças neurodivergentes na sala de aula, vai ter o SICA também, né? Vai ser para esse ano, padre, para o ano que vem. Como que está a situação do SICA? Então, o SICA, nós já preparamos o local, contratamos, está os últimos detalhes, já estamos pagando a locação desde fevereiro desse ano. Agora passou pelo processo de estudo,
como fazer a montagem para a gente fazer o chamamento, né? Então, estamos fazendo o EDP para fazer o chamamento. O SICA, nós vamos terceirizar o serviço. Então, acreditamos que tudo aconteça esse ano. Para o início do próximo ano, as atividades serão já estarão em ação, e as crianças serão acolhidas nesse projeto, que é um projeto piloto, um projeto maravilhoso. Então, as instalações são boas, o local é muito bom. É um salão conhecido em muitos, um imenso salão, que foi transformado em salas, refeitório, salas de atendimento, salas de aula, salas de lazer. E eu acredito que no próximo ano estaremos acolhendo as crianças. Qual é o foco, padre, do SICA? Ele é um espaço para tratamento, para terapias, é um espaço onde os pais podem deixar a criança, por exemplo, para poder trabalhar, eles vão passar o dia. Qual é a intenção da essência do SICA? Porque a gente recebeu algumas mães aqui, até no outro programa que a gente fez, e a dúvida é sempre essa: fala que vai ter o SICA, tem o espaço, faz a propaganda, faz todo o preparo, mas a fundo ninguém entende qual é o objetivo. Hoje nós temos muitas crianças laudadas, né? E os laudos são níveis 1, nível 2, nível 3. Quem tem o nível 3 praticamente tem dificuldade de se enquadrar nas escolas normais, na rede pública tem dificuldade. Tanto os alunos, como também a criança portadora dessa situação. Isso seria mais para essas crianças nível 3, que tem dificuldade de se manter nas escolas. Pode ser período integral, pode ser meio período, vai depender de cada quadro. Hoje a PAI já não tem estrutura para acolher tantos pedidos, porque a PAI não só atende Catanduva, embora o município de Catanduva investe muito na PAI, mas a PAI ela é regional, então não consegue atender todas as demandas de Catanduva. Então esse déficit que tem, o SICA vai responder a essa demanda, porque no início, acho que é para 100 e poucas crianças, mas nós temos já em torno de 300 crianças nas escolas laudadas, sendo acompanhadas. E a tendência é um crescimento cada vez mais e maior nesse sentido. Então, o SICA é para cobrir essa deficiência, mas ele não é só pedagógico, por isso SICA é Centro Integral para a Criança Autista. Então vem a parte pedagógica, a parte lúdica, a parte de saúde, médica, é um trabalho social, é um trabalho de integração. Bom, falando de saúde, tem até uma pergunta aqui do nosso amigo Newton Lima. Boa noite, Newton. Ele também está perguntando, que era uma das perguntas nossas aqui, sobre o postão lá do Gabriel, daquela região do Nova Catanduva. Tem uma previsão? Porque ali, se abrir logo o postão, a ideia é desafogar a UPA, né, padre? Sim, vai contribuir muito com a UPA. Hoje, nós na UPA, o nosso credenciamento já são para 11 mil atendimentos. Nós não chegamos a 10 mil atendimentos. Ainda não estamos num déficit de atendimentos. Hora que a unidade, o PA, lá, o pronto atendimento, estiver funcionando lá naquela região, acreditamos que em torno de 1.500 a 2.000 atendimentos deixarão de ser atendidos na UPA e vão ter esse atendimento mais regionalizado. A parte estrutural praticamente está pronta. Houve ali um desvio de fiação, né, que está aí agora sendo recomposto. Foi furtado. Desvio. Desviou de lugar. Desviaram de lugar. E nós estamos já abrindo o processo de contratação, de licitação para os equipamentos, né? Um investimento em mais de R$1 milhão. Então, assim que os equipamentos chegarem, acreditamos que tudo isso será feito esse ano, ou no final do ano, começo do próximo ano, lá estará sendo inaugurado, já funcionando. Depois de um longo tempo, né, a construção também demorou um tempo, além do esperado, seria tudo para ser entregue o ano passado, a empresa prometeu que se entregaria até janeiro, fevereiro, e depois não conseguiu. A empresa que ganhou toda essa licitação, uma empresa de São Paulo, ela também passou por várias situações financeiras difíceis, praticamente foi quase à falência, então os serviços entregues demorou mais.
do previsto, né? Mas então todos eles estão sendo entregues e lá também será entregue totalmente, 100%, e nós fazendo aí a aquisição dos equipamentos, vamos já iniciar as atividades. Lembrando que as perguntas ela não tem uma sequência de tema, porque vem chegando perguntas Isso bem é aleatórias, então muito bom. a gente vai falar da saúde, do esporte, volta para os temas, então a gente vai interagindo aqui com o pessoal. Tem uma pergunta aqui, padre. Gostaria de saber por que o senhor passa tinta em lugares que precisam de manutenção. O senhor acha que a tinta irá reformar o lugar sozinho? É do Vinícius Damiano. Essa pergunta eu até já fiz alguns vídeos questionando por que muitos lugares passa tinta, faz uma pintura, mostra como reformado e você vai lá, às vezes eles têm a capacidade de passar a tinta na grama, no buraco que tem. Da onde vem essa ordem? Quem fiscaliza? Por que isso acontece com frequência aqui na cidade? Olha, passar tinta na grama, depende da grama. No estádio municipal passa-se tinta na grama também, não, né? Mas nas áreas Agora, sim, de infraestrutura. Como é administrar uma empresa, uma prefeitura? É como administrar uma casa. Se você tivesse todo o recurso possível para fazer tudo no tempo que deseja, seria ótimo. Nós seríamos ótimo, por exemplo, nós precisaríamos de 140 milhões na gestão passada para fazer o recap da cidade. Isso não foi esse período de gestão que ocasionou esse déficit da malha asfáltica. Foram as gestões anteriores e ficaram para essa gestão. Nós conseguimos investir 60 milhões, mas ficaram aí mais de 80 milhões aí para trás, né? Então, se a gente tivesse todos os recursos necessários, você faria tudo ao mesmo tempo, né? E às vezes alguns serviços, por exemplo, estão pintando lá a avenida. Ali, lógico, seria tirar toda aquela calçada, fazer uma calçada nova, toda a Avenida São Domingos, José Nelson Machado. O ideal seria fazer isso, mas nós não temos recurso para fazer isso e nem temos tempo hábil para fazer isso. Então nós estamos com a equipe de manutenção de zeladoria, praticamente a zeladoria está 100%, então esse período de estiagem nós estamos utilizando membros dessa equipe também para fazer essa pintura que diminui um pouco o impacto. Agora, oxalá, se conseguíssemos trocar todo o piso, arrumar todos os lugares, se tivesse recurso, a primeira pessoa que gostaria de fazer serviço é o gestor público. Não, mas eu acho que aqui ele não está nem se referindo a asfalto. Eu acho que ele está se referindo a espaços comuns. Por exemplo, aqui o aeroporto. Pintar antes de reformar. Então, o dinheiro gasto não seria mais interessante aonde pintou na o pista aeroporto? De caminhada, a vermelha. Foi pintada toda a ciclovia, a área verde, e não foi tapado os buracos, não foi feita a correção. O dinheiro na pintura, seria mais viável tapar os buracos que pode causar risco ali para quem está usando o lugar? Eu acho que tapar o buraco não é bem isso, porque nós podemos ir agora lá ver se tem buraco. Acredito que não tenha buracos assim. Se fosse assim uma manutenção asfáltica, fazer um novo recapeamento, oxalá, se tivesse todos os recursos, seria feito. Não só lá, como em toda a cidade. Por isso estou dizendo, hoje nós precisaríamos mais de 80 milhões para fazer o recap das ruas restantes, para deixar a malha asfáltica 100% a nível de cidade. Mas não se tem. Então, ali, diante de um processo que nós estamos com os servidores, que há a possibilidade de fazer a pintura, e nós não temos a possibilidade de recurso no momento de fazer o recap, diminui um pouco o impacto, né? Porque o recap não vai ser feito a curto prazo. Hoje, a gestão pública, não só Catanduva, como os 90% dos municípios, para não dizer mais, não tem recursos suficientes para investir na infraestrutura. E esses recursos são oriundos do governo estadual e do governo federal. E os últimos anos, os dois governos têm reduzido muito, muito, muito o repasse de recursos para os municípios, não só para Catanduva. Para vocês terem uma noção, nós temos 21 milhões ainda travados desde 2022. Em 2022, nós conseguimos um grande convênio de 30 milhões de recap. Esses 30 milhões, colocamos alguns bairros, que já fizemos, como, por exemplo,
lá o Pedro Monteleone, foi feito com esse recurso, uma parte desse recurso, e essa primeira etapa, e depois ficaram Solo 1, Solo 2, Bom Pastor, Pachá 1, Eldorado, Avenida Olímpia e Avenida Benedito Sancané, em torno aí de 18 milhões, de 21 milhões, o restante. O governo não pagou, né? O governo tem empresa que fez o serviço 1.400.000, entregou a nota em abril de 2024, veio pagar a empresa em junho de 2025, um ano a empresa esperando para receber. Uma outra empresa que fez a pavimentação ali no Raul de Carvalho, concluiu o serviço em julho de 2024, agosto de 2024, foi receber agora 1.900.000 em julho de 2025. Então, esses recursos não têm vindo. Os convênios existem, mas o governador não tem repassado. Então, o município, não só Catanduva, não tem recurso. Os recursos dos municípios, eles são muito reduzidos. E a partir de 2027, 2028, com a nova reforma tributária, vai ser um desastre para os municípios. Muitos municípios vão perder grande parte da receita. As receitas irão para a União, para depois a União, o Conselho Gestor, para repassar para o município. Então, vai ter uma perda muito grande. Mas, no momento, você tem a educação. São no mínimo 25% da arrecadação própria. Mas nós gastamos 32%, 34%. Você tira 34%, vamos dizer, 30% da educação. A saúde, 15%, mas nós estamos gastando em torno de 20%, 22%. Só a saúde e a educação já 50% dos recursos. Depois disso, você tem mais 20 secretarias. 20 secretarias para dividir o bolo. Então, você faz os pagamentos que são essenciais, básicos, o que sobra para investimento é pouco. Então, oxalá se tivesse recursos para fazer como gostaríamos e como precisamos fazer. Bom, a Carla Mendes, ela está perguntando se vai ser restabelecida a entrega de preservativo no sistema de saúde. Isso é do governo federal que repassa os preservativos, padre? Governo federal, né? Eu não sei dizer precisamente, que é uma área bem específica da saúde, mas certamente, Carla, você vai ter esse direito aí reconhecido. Bom, tem também muitas pessoas querendo entender um pouco mais sobre o sistema rotativo da área azul, né? Agora Roda Catanduva. Principalmente os idosos que têm dúvidas de como funciona. Sim. E também sobre as vagas para idosos, que eles querem que aumente. Dá para aumentar, padre, essa vaga exclusiva para idoso? Hoje, o perímetro permitido, explorado para a área azul, é em torno de 1.200 vagas. A lei federal exige que 5% sejam para idosos acima de 60 anos e 2% para deficientes. A empresa deixou 8%. Ela teria que deixar 60 vagas, ela deixou 100 vagas para idosos nesse perímetro, nesse raio, nesse perímetro onde hoje funciona a área azul, que é desde, acho que de 2004, 2006, desde quando iniciou a área azul. E para deficientes são 2%, a empresa deixou 30 vagas, deixou 5%. Então, não tem como a prefeitura exigir da empresa, ela está além daquilo que a lei federal exige. Ela exige 2%, ela está dando 5%. Exige 5% para a pessoa acima de 60 anos, a empresa está deixando 8%. E a empresa, ela distribui essas vagas dentro desse perímetro. Normalmente, o que gostariam que as 60 vagas estivessem, por exemplo, próximo da Rua Brasil, no centro. A empresa não vai fazer isso, a empresa vai distribuir dentro do período. Os aposentados, ou melhor dizendo, as pessoas acima de 60 anos e os deficientes, eles têm ali as 2 horas legais para deixar naquela vaga. Se precisar utilizar mais espaço de tempo, teria que tirar, fazer a
rotatividade e colocar numa outra vaga mais 2 horas, como também é o mesmo período para as pessoas comuns que pagam esse espaço. Não tem como a prefeitura exigir da empresa, porque a empresa já está acima daquilo que a lei federal obriga. O padre, já deu para perceber, com essa mudança não, com a implantação da Zona Azul, a gente percebe que as vagas na cidade realmente aumentaram, por conta, provavelmente, de pessoas que optaram em vir de Uber ou colocar os carros na garagem, até por uma economia, né? Para quem trabalha no centro, não é viável ficar trocando o carro a cada 2 horas e tendo esse custo. Mas isso levantou uma outra questão em que mostra que o comércio de Catanduva está parado. Por quê? Se a maioria dos carros eram de funcionários, entende-se que o comércio não está tendo um movimento como é esperado. Pelo menos isso a gente está vendo essa análise por diversas pessoas que analisam. Não é uma opinião minha, mas é uma coisa visível. Dizer que o comércio de Catanduva está parado é muito precipitado, porque nós estamos aí menos de um mês de serviço da empresa. Foi dia 28 de julho que começou a funcionar cobrando, dia 28 de junho que iniciou o período de teste, né, de experiência e de orientação educativa. Então, não completamos nem um mês para dizer que o comércio de Catanduva caiu. Se nós olharmos... Eu não acredito que ele tenha caído. Eu acredito que era uma percepção que a gente não tinha por ver muitos carros na cidade. E agora a gente está vendo a cidade sem os carros. O comércio de Catanduva ele é muito forte. Sabe quanto o comércio de Catanduva emprega com carteira assinada? Mais de 7 mil servidores com carteira assinada do comércio de Catanduva, né? A rotatividade, na primeira semana, a média de pessoas que utilizaram a vaga do estacionamento da área azul, 2.600 pessoas. 2.600 veículos foram utilizados nesse espaço, fora os aposentados, aqueles outros que são beneficiados, e aqueles que às vezes deixam menos de 10 minutos e não precisa colocar o tique, nem precisa ser aí notificados. Então, a média de 2.000 a 2.500 a 3.000 usuários. Se olhar no período sábado passado, que foi o sábado, aí véspera do Dia dos Pais, o movimento foi muito grande e intenso. Inclusive, uma pessoa até muito amiga, sabe, me abordou falando essa questão. O comércio está aqui. Falei, olha, primeiro, a área azul, ela nunca deixou de funcionar. Eu não me lembro se 2004, foi na primeira gestão do Afonso, né, que ele implantou a área azul. Então ela está há mais de 15 anos, praticamente mais de 20 anos tem a área azul. No período da pandemia não se fez a fiscalização, que não se podia, e depois no outro período nós não efetivamos um serviço, porque a intenção, sabia que a prefeitura não tinha autonomia para fazer esse serviço. Então foi feito todo um estudo, um processo para a gente terceirizar o serviço. Mas se nós olharmos como a pessoa, eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, padre, vai quebrar o comércio de Catanduva. Eu falei, olha, o comércio de Rio Preto não quebrou por área azul, o comércio de Franca não quebrou por área azul, comércio de Ribeirão Preto, comércio de Araraquara, comércio de São Carlos, no comércio de Campinas, nenhum comércio quebrou por causa da área azul. Pelo contrário, aumenta a rotatividade, aumenta a possibilidade de compra. Inclusive foi um pedido do sindicato? Sem dúvida, uma pressão do sindicato, dos comerciantes, há muitos anos, né? Muitos anos. Porque eles precisam dessa rotatividade. Então, as pessoas que utilizavam grande parte das vagas aí do centro urbano, geralmente são os trabalhadores que às vezes chegam 6, 7 horas da manhã, saem às 17 horas, 18 horas, e o veículo fica ali, né? E até proprietários, né? Então, não é que é uma falsa, olha, o movimento caiu, o movimento continua. De veículos, né? Pode hoje ter menos veículos e aumenta também para as pessoas que têm o estacionamento, aumenta essa possibilidade de eles terem uma arrecadação maior. Mas vamos aguardar. Mas não é uma novidade. A área azul, tem 20 anos tem área azul em Catanduva. O que eu vejo, padre, é que algumas pessoas têm dúvidas ainda
como fazer o ticket, como pagar, muita gente idosa, muita gente de fora, que às vezes tem essa dúvida na hora de estacionar. Tem as facilidades, a gente sabe que hoje dá até para identificar uma vaga quando você vai estacionar pelo aplicativo, mas tem muita gente ainda com dificuldade. Sem dúvida, a gente acredita nisso. Só que o mundo daqui para frente é isso, né? E nós estamos há 3 semanas. Nós estamos há 3 semanas desse processo. E o brasileiro, ele tem um certo comodismo. Nós passamos um mês ali orientando. No primeiro dia de funcionamento, que foi dia 28, que teria que ser pago o espaço da área azul, foram mais de 600 notificações. Nossa. Então você teve um mês. O segundo dia foram 400, o terceiro dia 300, 290, aí vai caindo. Faz parte do brasileiro, né? Foi um pouco parte da nossa cultura. Então nós estamos há 3 semanas. Mas tem o pessoal, por exemplo, tem o pessoal orientando, tem central, as lojas, sim, tem as lojas. Isso é questão de 2 meses, as coisas vão estar tudo em andamento de forma natural. Tem mais uma pergunta? Tem uma pergunta aqui da saúde. Vamos começar na saúde, que acho que o que mais está vindo aqui é perguntas da saúde, situação do Mahatma, que acho que é o assunto que aconteceu há pouco tempo, né? Então, pessoal ainda com muitas dúvidas. Tem uma pergunta aqui que fala assim: por que o senhor deixou a saúde chegar na situação que está, sendo que foi orientado? O senhor tem alguma solução prática para o Mahatma? O senhor pretende fazer alguma coisa depois de tudo o que aconteceu, as investidas em cidades da região? Agora a gente viu que o TCE mandou questionamentos para a Prefeitura de Catanduva também, pedindo algumas explicações entre os contratos da Prefeitura com o Mahatma. O que o senhor pretende fazer a respeito disso? Olha, a população, de forma geral, não tem as informações corretas. Inclusive, essa pessoa que fez a pergunta não tem a noção da realidade, né? Primeiro, a saúde de Catanduva é uma saúde boa. A saúde de Catanduva. Hoje a atenção básica ela tem cobertura no mínimo 94%. A saúde de Catanduva sempre é premiada tanto a nível estadual como a nível nacional. É uma boa saúde. A saúde de Catanduva não está precária. O Mahatma é uma entidade, uma OS, uma Organização Social de Saúde, que reside em Catanduva. Tem contrato, em Catanduva tem 3 contratos, e como tem 18 contratos fora. O Mahatma Catanduva, hoje não sei no momento, mas tinha mais de 7.000 servidores, mais de 7.000 colaboradores. Então o Mahatma é uma entidade de saúde que tenha a base, a matriz em Catanduva, tem o Hospital Mahatma, por isso eles podem ser uma organização social de saúde, e eles pegaram contrato em vários outros lugares. E a investigação, ela parte de contratos não realizados em Catanduva, contratos realizados em Bebedouro nos anos 2015 e 2020, né, que foi reaberto o processo em 2022, contratos realizados no Rio de Janeiro, parece também contrato realizado em Araçatuba. Catanduva não tem nada, né? Inclusive o processo são mais de 9.000 páginas, Catanduva não tem nada. Todas as licitações foram feitas dentro da legalidade, não temos apontamento de nenhuma da licitação, apontamento a não ser alguma pequena explicação do Tribunal de Contas, nem do Ministério Público, e todos esses anos os pagamentos foram realizados dentro do previsto, nós nunca atrasamos pagamentos, procuramos sempre fazer a fiscalização, o serviço sempre foi de qualidade, o serviço sempre foi um bom atendimento, e com o Mahatma, o Catanduva tem 3 contratos. Tem o contrato de atenção básica, que são os serviços de cobertura nas UBS, as unidades de saúde, tem o contrato da UPA, e tem o contrato, e já é nível estadual, mas o repasse é via municipal, com o hospital psiquiátrico. São 3 contratos. Mas o Mahatma, os contratos são de outros. E Catanduva nós tivemos a capacidade e, ao mesmo tempo, a organização e a felicidade de, quando estava acontecendo esse bloqueio nas contas do Mahatma, e nós ficamos aí estudando, vendo os comentários, segurando um pouco, e o pagamento nós teríamos que depositar na conta do Mahatma seria na sexta-feira, dia 31.
e seguramos, e aí a ação foi quinta-feira retrasada, né? Quinta-feira passada. E seria até sexta-feira o dia que nós fazemos depósito. E foi na quinta-feira, então nós conseguimos segurar o recurso e não depositar nas contas do Marrap, que esse recurso, se nós tivéssemos depositado quase 7 milhões... Seria bloqueados, né? Que principalmente lá no Rio de Janeiro, parece-me que lá o contrato foi uma dívida de 170 milhões. Rio de Janeiro não tem nada a ver com Catanduva. O que Catanduva tem é uma pena que as pessoas que estão à frente são de Catanduva, mas Catanduva tem a sede da entidade, a matriz da entidade, mas o serviço de saúde em Catanduva não tem sido prejudicado. Me fala quando o Marrap atrasou muito os pagamentos com os servidores. Nós não temos como reivindicar que todo esse período os 4 anos de gestão e mais esses 7, 8 meses, nenhum mês o Marrap atrasou os pagamentos 10 dias, nem um mês. A prefeitura repassava o recurso, talvez demorava 2, 3 dias, mas eles pagavam os funcionários dentro do período, dentro do mês, não tivemos problema. O único problema que nós tivemos, num período que houve até uma ameaça, foi quando alguns servidores que eram contratados pelo Marrap, como dentistas e médicos, eles passaram a ser PJ, né? E aí criou um pouco de desconforto, mas é uma opção da empresa, não é opção da prefeitura. E aí se ajustou. Fora disso, não tivemos nenhum problema até hoje. E não temos tanto problema. Os recursos estão seguros e nós agimos conversando com os sindicatos, trouxemos os advogados do sindicato, falamos com o juiz do tribunal, o juiz do trabalho, e ele foi dando as orientações. A justiça contratou uma empresa de intervenção, os interventores, que são aí advogados, contabilistas, que estão fazendo a gestão do Marrap, e a prefeitura, em parceria, o nosso jurídico, com o sindicato e com a empresa, a interventora e com o juiz, ele vai dando as orientações. Então, nós fizemos pedido sexta-feira passada, depositamos numa conta judiciária para eles fazerem o pagamento, e aí tivemos reunião ontem, aí o juiz não deixou nem o sindicato fazer o pagamento e nem a empresa que está administrando o Marrap, mas para a prefeitura fazer o pagamento. Então, hoje foi feito uma solicitação para a prefeitura poder fazer o pagamento, para o juiz autorizar o reembolso do dinheiro para a conta da prefeitura, e agora a prefeitura está esperando a empresa colher todas as informações, os dados dos servidores para passar para a prefeitura. Eles vão ter que abrir uma nova conta, isso, né? Para a prefeitura poder fazer o pagamento. Então, o importante é que o recurso dos salários estão seguros. Só vai até sexta-feira vai ser pago. Seguro. Você acha que até sexta-feira... Então, se a empresa conseguir passar isso tudo amanhã, na sexta-feira o banco consegue fazer o pagamento. A prefeitura vai acionar a conta bancária e o banco vai fazer o pagamento. Então, não tem erro. E a saúde de Catanduva não chegou num patamar de não atendimento. Qual a unidade que fechou? Qual atendimento que não está sendo realizado? Mas, ô padre, a dúvida é a seguinte: nessas outras cidades onde houveram as investigações, também não pararam serviços da saúde. A questão aí é que houveram os desvios e pessoas envolvidas e moradores aqui da cidade. A questão que eu quero chegar é que se não acende uma luz vermelha de que aconteceu em tantas cidades e aqui, onde é a nossa matriz, não tem nada para ser investigado, para ser levantado, para ver se realmente... Não estou colocando a prefeitura, estou colocando a situação que já foi praticamente comprovada, porque a gente tem vários presos, né? Ninguém vai prender aí inocentes nessa questão de desvio de dinheiro público. E se não acende essa luz vermelha, porque só Catanduva vai estar tudo correto, nas outras cidades, em 18 contratos, como o senhor próprio mencionou, em diversos desses tiveram denúncias, apuração, apontamento do Tribunal de Contas, independente do serviço prestado, porque a gente pode ter um serviço prestado, é uma empresa que foi licitada, e ela realmente pode estar ocorrendo ali irregularidades lá dentro. Catanduva não tem essa preocupação, porque a gente tem um chamamento público para a UPA, que é agora em agosto.
E uma Hatma, com certeza, não sei se agora pode, acredito que não, né? Pelo menos eu espero que não, participar dessa licitação de novo. Não, esse chamamento público já praticamente não vai acontecer em agosto, está já funcionando como um emergencial, né, para prolongar, e chamamento público na área de saúde é 6 meses, 8 meses, é muito demorado, não é uma questão imediata, são muitas empresas que participam. É feito todo um estudo, né, o quantitativo de profissionais que vão trabalhar, os valores de cada profissional, faz-se a média e você lança isso no edital. A empresa que vier e der o menor valor e ter a estrutura para trabalhar dentro daquilo que foi previsto no edital, ela vai ganhar e exercer a operação. E qual que é a responsabilidade da prefeitura? É fazer o repasse, né, daquilo que é contratado e fiscalizar o serviço. Dali para frente, não é a prefeitura. A prefeitura, se a empresa, por exemplo, vamos dizer assim... A prefeitura só repassa a verba. E fiscaliza o serviço. Né? Se está dentro do serviço contratado, se está sendo realizada a função. Se tem algum desvio dali para frente, não é responsabilidade da prefeitura. Nos municípios onde eles estão envolvidos, é porque houve algum envolvimento de gestores, né, durante a aplicação, durante a operação do serviço. Mas aqui em Catanduva não houve nenhum envolvimento, eu garanto 100%. É porque, via de regra, dinheiro público desviado normalmente entende-se que tem um agente público por trás. E a gente tem o secretário da Saúde, o Adriano, que foi funcionário no Mahatma Gandhi. Não estou correlacionando a questão, mas para a população, que é para quem a gente quer esclarecer, eu acho que você está forçando um pouco aí, falar do Adriano. O Adriano é uma pessoa, olha, muito íntegra. É uma pessoa que eu respeito muito, que contribuiu muito pela saúde de Catanduva. O fato de ele trabalhar, acho que 3 meses ou 6 meses na UPA, e como eu trabalhei, quando me apresentaram o currículo dele, eu pedi para contratá-lo, e rapidamente nós já o trouxemos ele como secretário, uma pessoa ímpar. Ímpar, é um gestor de primeira categoria e muito humano, tem uma visão diferenciada. Alguém que começou como enfermeiro no Hospital São Domingos, chegou a gestor de grandes empresas e hoje é secretário em Catanduva. Eu quero dizer assim, a aplicação do recurso do gestor público não depende do gestor público, esse serviço contratado. É um serviço contratado, a empresa está realizando o serviço. Se a empresa ali, em relação aos funcionários, tem alguns desvios, quem está sendo investigado é a empresa, não é a prefeitura que está sendo investigada. O que o tribunal vai pedir? Vai pedir como está esse contrato? Está aqui o contrato. Como vocês ficaram sabendo da operação? Nós ficamos fazendo a operação desse jeito. Como foi feita a licitação? Está aqui, aprovado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, foi tudo feito dentro da legalidade, várias empresas participaram, a empresa que ganhou, que deu o menor valor, a documentação estava totalmente correta, porque o Mahatma sempre ganhava aqui em Catanduva. A empresa está instalada aqui em Catanduva, o custo é menor. Se um contrato aí de 1.500.000 eles conseguem fazer um mês, que é no caso aí 1.700.000, que é o caso da UPA, uma outra empresa que vem para se instalar aqui, o contrato dele precisaria no mínimo 1.700.000, 1.800.000. Então, eles têm condições em Catanduva de dar o menor valor, porque o custo operacional deles é menor. A parte administrativa está tudo aqui em Catanduva, ele não precisa dessa operação. Então, não existe desvio público dos recursos da prefeitura gerenciado pelos gestores da prefeitura, pelos gestores municipais. Se existe algum desvio público dos recursos que foram pagos a uma Hatma, não estão no poderio dos gestores da prefeitura, pode estar na empresa que está administrando. Então, acho que é muito importante a gente equacionar isso. Se a gente tem algumas informações do processo, são mais de 9.000 páginas. Catanduva não é citado, nenhum dos nossos gestores são citados. Então, às vezes, o fato da empresa estar em Catanduva, como aconteceu no Rio de Janeiro, a empresa estava aqui.
o gestor do Rio de Janeiro foi preso na época, né? O desvio lá foi muito grande. E, inclusive, outros gestores que eram daqui, algum até no período deixou o mandato. Mas a empresa estava aqui. Se a empresa estivesse no Rio de Janeiro, então a saúde do Rio de Janeiro, não. A empresa do Rio de Janeiro que estava instalada no Rio de Janeiro, fazendo a operação de serviço, que não estava correspondendo. Mas não significa que a prefeitura está envolvida. Aqui em Catanduva, 100%, a prefeitura não está envolvida. O padre vai ter que abrir um novo processo licitatório ou aquela empresa, por exemplo, que ficou em segundo lugar no último... Não. Não pode? Não. Esses contratos estão praticamente todos vencidos, né? A justiça que vai determinar. Então, a justiça determinou uma turma interventora, né, que é administrativa, que são profissionais ligados à justiça que estão fazendo a gestão hoje do Marítimo. Hora que o juiz determinar que está tudo adequado, aí ele vai responsabilizar as prefeituras para abrir a licitação, para fazer, num período primeiro, o emergencial, contratar uma empresa emergencial, e, em seguida, abrir o chamamento para a realização de uma licitação e uma empresa vencedora. Porque um chamamento, no mínimo, de 6 a 8 meses, ele é demorado. Então, nesse período, tem que ter uma empresa emergencial atuando. Mas nós só vamos poder fazer isso, não só Catanduva, como todos os outros municípios envolvidos, sob a orientação do juiz. Perfeito. Bom, já estamos quase uma hora de live. Olha, as perguntas não param, né? Chegou uma aqui, ó. O Lago dos Ipês poderia ser mais aproveitado, mas infelizmente está abandonado. Essa também é uma reclamação que eu fiz até na época da campanha, diretamente para o senhor. É um espaço que poderia ser aproveitado para tantos esportes, um espaço que está numa área de vulnerabilidade, que é entre ali Solo Sagrado, Bom Pastor. Tem algum plano para esse espaço? Então, a Lagoa dos Ipês é muito interessante. Ela tem aquele aguapé, e olha, a gente limpa, 10 dias depois está do mesmo jeito, né? Isso é oriundo de resíduos de cidades anteriores, né, que vem desaguar, que cria esses aguapés, aqueles matinhos lá. E a gente não consegue, né, limpar o suficiente. Faz toda a limpeza, daqui uns 10 dias está quase todo do mesmo jeito, né? Então nós temos essa grande dificuldade. Uma outra dificuldade ali, tanto na Lagoa dos Ipês, como todo o parque, que foi um investimento muito grande, que a prefeitura paga até hoje, né? Que foi esse investimento feito, financiamento feito pelo BID, em dólar na época. O dólar estava 1,90, hoje está mais de 5, então essa dívida não para de aumentar. Ali ficou praticamente sem utilidade, não só na nossa gestão, como também na outra gestão, né? Nas outras gestões. Isso não é questão nossa só, porque às vezes a gente acha que quem está no momento tem que resolver todos os problemas que ele não criou. E nós não criamos. Se for vir outro gestor, vão perceber que tem vários problemas que são oriundos de períodos anteriores que não vai conseguir solucionar tudo num único momento. Então, uma estratégia que nós estamos trazendo para... E isso é questão de pouco tempo, é levar a base da GCM lá para o Parque dos Ipês. Então, essa é a primeira estratégia. Ali nós vamos construir uma base realmente de qualidade, onde vai ter a sala CCO, a sala de gestão, a central de gestão de todas as câmaras, monitoramento, e nós vamos criar ali. Então, nós acreditamos, tendo a base ali, vai fomentar, a gente vai ter condições de fomentar muitas atividades, porque vai ter um local mais de segurança e um porte de segurança bem próximo. Então, esse vai ser a primeira atividade. Agora, em relação à lagoa, nós temos que fazer uma das alternativas, fazer uma barra de contingência acima para segurar esse mato que vem, que é oriundo das cidades anteriores, que depositam no rio alguns resíduos que não deveriam ser depositados. Esse é o estudo, né? Então, a gente teve projeto, nós já tivemos projeto de fazer lá quiosque, fazer uma coisa muito bonita, mas falta o recurso, né? Projeto nós temos muito, mas chega no momento, fala, esse ano infelizmente não vai dar de novo, esse ano infelizmente não vai dar de novo, mas o projeto existe e acreditamos. Agora, levando a base,
nós vamos ter uma confiança, uma segurança maior para a população poder frequentar, e aí criando outras alternativas também esportivas. Falando em segurança, vai ter também a muralha digital. Sim, não é um grande investimento que nós estamos realizando. Esse investimento é oriundo. Olha, a cidade de Catanduva, é que às vezes nós que vivemos aqui não valorizamos. Aquele que Jesus já dizia, o profeta não é bem aceito na sua própria cidade, né? Catanduva é uma cidade abençoada. Catanduva foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a conseguir fazer PPP da iluminação. Nós trocamos mais de 22 mil pontos de lâmpadas comuns por lâmpadas LED sem gastar um centavo. Sem gastar um centavo. A empresa que veio, ganhou a licitação, e esse processo, para fazer esse processo é muito difícil. Poucos municípios conseguem, agora é lógico que o serviço vai aumentando, outras cidades. Rio Preto está entrando agora nesse processo da PPP de iluminação, e Catanduva já, praticamente já há 2 anos. E com a economia, nós aumentamos a economia do consumo de energia. Com a economia, fazemos todos esses grandes investimentos, dessas trocas de lâmpadas comuns por lâmpadas LED. Toda a manutenção é feita para a empresa FB Luz, que é responsável pela concessão. E com a economia, nós vamos colocar um investimento em torno de quase 10 milhões, em mais de 300 câmaras com reconhecimento facial. Todos os prédios públicos terão câmeras, todos os prédios públicos. Então, todas as escolas, todas as unidades de saúde, todos os prédios, todas as entradas de cidades, as principais vias, os principais pontos, a cidade vai ser monitorada. É a mesma empresa que fez São Paulo, que faz São Paulo, estará fazendo aqui, que gerencia, responsável pela PPP Iluminação, e nós economizamos, e com essa economia que vai ser feito esse investimento, e inclusive acrescentando nesse investimento a construção da base para a GCM. Então, além de nós termos uma iluminação hoje de qualidade, não temos custo de manutenção, tivemos uma receita de economia, nós gastávamos em torno de 600, 700 mil reais, nós estamos gastando 300 mil reais para a companhia, para a Energisa. Essa economia que estamos fazendo, estamos tendo, que nós estamos pagando a empresa e também agora pagando esses novos investimentos. Então, Catanduva vai ser, num futuro próximo, isso até o primeiro semestre do próximo ano, todo monitorada, com reconhecimento facial. São 120 câmeras, por exemplo, fica uma câmera que está na entrada lá da Rua 15. E passa ali um carro amarelo suspeito. As outras 120 câmeras, simultaneamente, vai projetar todos os carros amarelos que estão passando, vão cair lá na central. E a polícia, através do GCM, já vai estar monitorando, e se tem alguma coisa suspeita, já vai estar sendo ali fazendo a busca. Como também reconhecimento de pessoas que estão sendo procuradas pela justiça. Passou, detectou, cai lá na central e já a busca já será feita. Isso para o ano que vem, padre? A nossa previsão até o primeiro semestre do ano que vem já está tudo pronto. Bom, a gente também não pode deixar de perguntar aqui sobre o viaduto, né, lá para aquela região do Nova Catanduva, que vai sair, como chama a rua lá, Paraíso? Opa, não é Paraíso. É outro, não lembro também. Paraíso, ai meu Deus, agora fugiu. Paraty? Paraty. Você está trocando Rio de Janeiro? Porque Paraty. O viaduto é o seguinte, né? Nós estamos solicitando junto à Artesp e junto ao secretário que cuida das concessões do Estado de São Paulo de rodovias, esse viaduto. Estamos solicitando. Na verdade, esse viaduto deveria ter sido solicitado e construído no período que foi feita a duplicação. Se nós olharmos o período urbano, praticamente, de Catanduva, já tem a duplicação. A duplicação vai se iniciar a partir do trevo de Novaes, que vai para Novaes, até Bebedouro. Mas aqui já tem a duplicação. Então, nós estamos pedindo esse estudo, fizemos estudos, estamos pedindo essa compreensão para eles fazerem esse investimento de mais de 20 milhões, né? Esse viaduto fica mais de 20 milhões. Então, eles estão em via de aprovação. Estão fazendo um esforço político, buscando apoio.
Eles já vieram aqui, o secretário veio, se comprometeu, a Artesp está fazendo estudo, a concessionária se comprometeu também em construir, desde que eles liberem o recurso, né? Libera o período para a concessionária, durante o período de serviço, eles poderem recuperar esse investimento. Então, acreditamos que as coisas estão bem encaminhadas, né? Inclusive, ele deu até prazo, começar aí final de 2026, 2027, deu até um prazo. Então, sei lá, um grande viaduto e como um outro dispositivo ali no Raul de Carvalho. Dentro do programa, do estudo da concessionária, o dispositivo seria lá na Citrosuco. E a gente reivindicou, falou, olha, vão andar quase 2 quilômetros, mais de 2 quilômetros para ir, para fazer o retorno, para entrar no Raul de Carvalho. Então, eles compreenderam, então estão fazendo todo o estudo novamente para incluir esses 2 grandes pedidos que Catanduva fez. Acreditamos que as coisas estão bem encaminhadas, mas depende deles. Exatamente. Bom, 1 hora de live. Tem mais alguma pergunta para a gente finalizar aqui? Os terrenos. A gente roda e sempre volta na pauta dos terrenos, de forma resumida. Não vamos começar desde quando foi a distribuição, a apuração, tudo. Que pé que tá os terrenos hoje para as pessoas que concordaram, né? Porque a penúltima reunião foi se iria colocar a área à venda e ressarcir todo mundo, ou se iria continuar e esperar as decisões. E o pessoal, a maioria, votou em esperar e ver qual que seriam os próximos passos. Como que ficou? Olha, o que aconteceu em Catanduva é atípico a nível de Brasil. Pessoas que são tementes a Deus, que estão envolvidas nessa maldade, vão pagar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E a gente sabe uma gama de pessoas que estão envolvidas. E diante da justiça, elas estão cometendo um crime. Um crime. Os terrenos... Eu vou explicar porque as pessoas têm que compreender. Você vai e compra uma área. Você divide em 13 parcelas. Você paga a área. O proprietário passa a escritura para o seu nome. A área é sua. A associação dividiu em 13 parcelas, pagou, e no final de 2018, do ano 2018, em dezembro, o proprietário passou a escritura para a associação. É da associação. A associação contratou um escritório para fazer o projeto. Né? Você, então, contrata um escritório para fazer o projeto e segue todas as diretrizes do município. Só que, no período, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que a associação estava vendendo lotes. Primeiro que a associação comprou uma área, não tinha nem feito o projeto, foi dado a entrada no projeto na prefeitura. E o Ministério Público entrou porque o vizinho de lá, o proprietário, o investidor empreendedor do IP1, Jardim IP1, ele que entrou, a Vive, segundo o próprio Ministério Público, entrou com esse pedido no Ministério Público. O Ministério Público teve que fazer ação pública, dizendo que a associação estava vendendo terreno. É um objeto que não existe, então a ação perdeu o objeto, a ação perdeu o sentido, porque a associação comprou uma área. E no período, o prefeito, ele segurou o projeto 2020, 2019, 2020, quando nós entramos em 2021, em julho, dia 31 de julho, foram feitas a aprovação, todas as secretarias aprovaram o projeto, foi levado para o Grapuab devolveu em setembro, fazer os reajustes, em setembro, em fevereiro de 2022, foi novamente para o Grapuab devolveu aprovado em abril, passou novamente por todas as secretarias para ter a aprovação definitiva, primeira aprovação prévia para ir para o Grapuab. O Grapuab aprovando, vem para a prefeitura fazer a aprovação definitiva. Foi feita a aprovação definitiva em outubro de 2023, deu-se entrada no cartório para fazer o registro cartório. Em agosto de 2024, o cartório aprovou. Então, os terrenos. A área é da associação, vamos dizer que fosse sua, é sua área. O projeto está aprovado em toda a secretaria do município, no órgão estadual, que aprova todos os loteamentos do estado de São Paulo, e aprovado pelo cartório de registro da cidade. Só falta registrar. E por que não registrou? Porque em julho de 2023, os vereadores entraram com a SEI e o Ministério Público segurou até o relatório da SEI,
que foi no final de setembro de 2024. Em 2024, no final, o promotor recebeu os relatórios e no início de 2025 encaminhou para a juíza, e a juíza deu um parecer que deveria ter uma outra atitude e não dar sequência, né? E aí os associados, não vamos dar sequência, encaminhamos lá para o Ministério Superior de São Paulo. Então, como um recurso contra a decisão da juíza, e agora está aguardando uma decisão, se dá sequência ou não? Agora lá a gente está recolhendo tudo para o juiz permitir que o promotor daqui, a justiça daqui, faça o TAC, o termo de ajuste de conduta, aí, dando um período para registrar e para fazer a infraestrutura. Tem um período de 8 anos. Então está tudo aprovado. Só que nesse período, a gente sabe que o empreendedor, certamente, pelos indícios, entrou novamente. E aí a juíza suspendeu e isso acabou retardando. Então, esse retardamento, no mínimo, é de 3 anos, né, esse retardamento. Então, essas pessoas que entraram, que estão dificultando, porque elas têm outros interesses, né? Primeiro tinham os interesses políticos, que foram alguns vereadores do ano passado, por questão política, não conseguiram provar nada. E nem a primeira ação pública, pelo contrário, o objeto da acusação, que a associação estava vendendo os terrenos, também não conseguiu provar que a associação comprou uma área e não tinha nem feito o projeto. Hoje já existe o projeto, o empreendimento aprovado, mas antes não existia nem o projeto, como estava vendendo lotes. Então está tudo aprovado. E depois esperar a SEI, e agora, certamente, houve outra interferência de pessoas que têm interesse e retardou mais um tempo. E que esses empreendedores fazem? Retardando para que eles poderem vender os seus próprios empreendimentos, seus próprios lotes. Então, isso que existe a maldade. Porque eles não estão prejudicando as pessoas que têm condições de comprar os lotes deles. Estão prejudicando as pessoas que não têm essa condição e que tiveram a condição de comprar o terreno, R$ 9.614, e aí a gente lutar para conseguir a infraestrutura. E sempre as reuniões, nunca foi dizendo que a infraestrutura o Estado vai dar. Olha, nós vamos lutar para que o Estado dê infraestrutura. Se não der, vamos ratear entre os associados. Sempre foi de comum consciência. Mas esses 3 anos aí de retardamento, 4 anos de retardamento, foi maldade, né? A ação foi maldade de pessoas e elas vão ver com Deus. E quem apoia essa mentalidade, porque não tem conhecimento da verdade, talvez tenha ignorância disso, mas também vão pagar. A vida não perdoa. Tem um ditado popular assim, Deus perdoa, os homens às vezes, Deus perdoa sempre, mas a natureza nunca. A natureza nunca. Aquilo que nós ferimos a natureza humana, que nós ferimos a natureza das pessoas, isso vai... A colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. Porque é um pecado que fizeram com essa população. É um pecado. E pecado também quem acredita na mentira de quem gerenciou tudo isso, vem gerenciando tudo isso. Não existe prazo. Eu queria perguntar, os cotistas, eles não têm uma esperança disso ser resolvido? A esperança sempre existe, resolvido, mas ninguém perde a área. Aquela área que foi pago em 2018, R$533 mil o alqueire, hoje o alqueire vale mais de R$800 mil. Então, se for vender o empreendimento, a pessoa vai receber com esse acréscimo. Ninguém vai perder, né? Ninguém vai perder. O processo de loteamento é um processo demorado. Por exemplo, o processo do Boulevard, nós que aprovamos, demorou 11 anos. O loteamento que está saindo aí do João Romeira, ao lado da rua 15 de novembro, ali no início da rodovia, nós acho que liberamos em 2023, fazia 20 anos que estavam no processo, 20 anos. Então, hoje o empreendimento entre o início do processo e o final do processo, embora hoje é muito mais rápido, mas no mínimo 5 anos. No mínimo, hoje você fazer uma infraestrutura,
uma infraestrutura de 1.100, 1.092 terrenos, a empresa que for fazer, ela vai pedir no mínimo 24 meses. 24 meses. E se for com recurso público, é mais demorado ainda. Você tem que conseguir o recurso, então tem um tempo para conseguir o recurso, tem um tempo de licitação, tem um tempo de, às vezes, de recursos das empresas que perdem, vão entrar, porque é um montante imenso. Hoje, por lote, para fazer infraestrutura, deve estar de 35 a 40 mil. Se colocar aí 1.100 lotes, são mais de 40 milhões. Então, muitas empresas vão vir participar, e aquelas que perdem entram com recurso. Então, eles não tem como você calcular um tempo, né? Para finalizar, posso fazer a última? Padre, o Paulo Bilinski, o deputado, esteve hoje aqui para tratar de segurança pública, mas ele esteve aqui há um tempo atrás para falar sobre uma emenda PIX da ACE, e que o dinheiro já está nos cofres da prefeitura, mas por questão burocrática a prefeitura não conseguia fazer o repasse. Deixando claro que esse dinheiro a prefeitura não está usando, nem pode, mas por questão burocrática não conseguiu fazer o repasse, mas foi conversado e entrado ali em um acordo entre o senhor, eu estava presente na reunião, depois também com os vereadores, com o Marcos Cripa, que iria fazer uma emenda, um projeto, algo para viabilizar esse repasse, para não que fosse devolvido e construísse o elevador ali de acessibilidade da ACE. Olha, que pé ficou isso, porque também não deu, né? O deputado, me desculpa, o dia que ele foi lá na prefeitura foi sem educação, né? Justamente, fez uma pressão, a gente ficou na humildade, mas foi sem educação, né? E quem levou sabe do conhecimento. O deputado sabe que essa emenda veio via prefeitura, a prefeitura não pode repassar. E se ela está na prefeitura, a prefeitura não precisa devolver, ela é da prefeitura. Ela foi enviada para a prefeitura, com a promessa de quem, quando ele foi feito, com a promessa de encaminhar, de fazer esse serviço na ACE. A prefeitura não pode repassar esse recurso que dá improbidade administrativa. Ele tem conhecimento, o escritório dele, o gabinete dele tem esse conhecimento, tem jurídico lá. Não pode fazer. O que a prefeitura pode fazer? A prefeitura pode fazer um chamamento. Olha, nós temos um recurso para acessibilidade às entidades que desejam participar, vão se inscrever. Vão participar do chamamento. E o melhor projeto pode ganhar. Não significa que a ACE vai ganhar, porque a ACE não tem nenhum serviço em parceria com a prefeitura. A PAI tem, mas a ACE não tem. Tá, e não passando para a ACE, o senhor pode passar para uma outra só por chamamento? Não podemos, só por chamamento. E também não pode usar essa verba para outra ocasião? A prefeitura pode usar para outra questão. Ela é da prefeitura, ela é para infraestrutura. Ela não vem direcionada como normalmente vem verba da saúde, verba da educação, não. Ela é uma emenda que a ACE não tem nenhuma prestação de serviço nem para o município, nem para o Estado e nem para o governo federal. A ACE não tem um serviço. A PAI tem serviço para o Estado, tem serviço para o município, a Fundação Padre Albino tem, o Cidadão Futuro tem, mas a ACE não tem. A ACE é uma associação comercial. Então, se for fazer um chamamento, a ACE vai ter dificuldade de ganhar. Possivelmente, a PAI tem mais condições de ganhar esse recurso, fazer um chamamento e ela apresentar um projeto que seja viável do que a ACE. Então, todo esse movimento que fez é um movimento, quem está por dentro do movimento tem conhecimento. O jurídico lá da ACE tem conhecimento. O gabinete do deputado tem conhecimento. Quando eles foram falar com aqueles dias, eles saíram, foram lá falar com o presidente da Câmara, o presidente da Câmara falou na cara, eu não tenho o que fazer, a prefeitura não tem o que fazer. Não pode passar. Vocês querem causar improbidade administrativa para o gestor? Quer forçar essa improbidade administrativa? Eles levaram ao Ministério Público, o Ministério Público fez ali uma solicitação, mas o Ministério Público sabe que o prefeito não pode repassar sem o chamamento público. Mas como está travado, que inclusive eles acionaram o Ministério Público, estamos respondendo ao Ministério Público, e o Ministério Público vai dizer, olha, esse caminhamento não tem como ser viabilizado, né? Bom, perfeito. Vamos finalizando aqui a live, já são 9h12. Agradeço ao prefeito, deixa sua mensagem aqui para a população,
a sua avaliação do primeiro semestre, para a gente já finalizando tudo isso. O Fernando acho que está com fome, viu, padre? Olha, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, o agradece. Fernando que está gerando todas essas imagens, o som, você, Natália, sempre esse programa maravilhoso, a Renata, muito inteirado na área política, é muito interessante ver a mulher com essa participação, essa interação e esse conhecimento. Em relação à população de Catanduva, Catanduva vive um bom momento, graças a Deus. Nós passamos 4 anos sem um apontamento. Catanduva foi reconhecida a melhor gestão do estado de São Paulo, de cidade acima de 100 mil habitantes. Não foram nós que reconhecemos, são dados técnicos de instituto renomado, de uma emissora, de um grupo de comunicação, que é o Grupo Bandeirante, que tem um respeito a nível de Brasil e do estado de São Paulo. Eles que promoveram tudo isso, né? Nem tinha conhecimento a nível do estado de São Paulo e a nível de Brasil. Olha, qual foi a melhor gestão em 4 anos no Brasil de cidade de 100 a 500 mil habitantes? Catanduva, nós somos catanduvenses e estamos dando sequência. Lógico, com algumas limitações, né, com algumas dificuldades, nós temos uma dificuldade orçamentária, mas pagamos todas as contas. Catanduva, em 4 anos, pagou 125 milhões de dívidas dos gestores anteriores e não fizemos um centavo de dívida. Agora, para essa gestão, só a prefeitura tem mais 100 milhões para pagar. Isso é triste. Você tem que economizar, pagar uma dívida que você não fez. Né? Você não fez. Então, aquela sobra que nós poderíamos ter hoje, nós estamos pagando uma média aí de 25 milhões ano, que seria a gordura que nós teríamos para investir na infraestrutura. Imagine em 4 anos ter 100 milhões disponíveis para investir na infraestrutura, nós resolveríamos o problema do asfalto de Catanduva. E nós temos que tirar essa economia, economizar aqui, economizar lá, para pagar a dívida que nós não fizemos. Dívida de 2006, quando nós entramos, dívida de 98, de 2000, 2003, 2004 e assim por diante. E tem uma outra dívida imensa, 2010, que já foi julgada, recorremos, mas perdemos mais de 300 milhões de uma empresa aqui em Catanduva. Erro de gestor naquele período, né, de cobrar um imposto indevido e gerou uma dívida imensa. O próximo gestor, isso vai cair, nós vamos recorrer. Mas o próximo gestor vai estar enrolado nesse sentido. Para você perceber, na gestão passada, quando nós entramos, tinha 25 milhões de precatórios. Nós pagava 1,35 do orçamento em precatórios, que estava dando 720 mil reais mês. Pagamos em torno de 33 milhões. Para essa gestão, 4 anos, são 75 milhões sem as correções, 75 milhões só de precatórios. Então passou de 1,35 para 2,58. Hoje nós estamos pagando na média quase 19 milhões por ano, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 por mês de precatórios. Só de precatórios, não contando as outras dívidas, só de precatórios. Então é muito duro você tirar 1 milhão, quase 2 milhões, mais de 2 milhões por mês, do recurso ali, você economizar para pagar a dívida que você não fez. Que a nossa gestão não fez. Que essa população, grande parte da população atual, não fez essa dívida. E não foram dívidas que trouxeram grandes avanços para a cidade. Muitas dívidas são trabalhistas, são desvio, são perseguições, né, que houve no passado e que geraram precatórios, geraram dívidas grandes. Por exemplo, tem um órgão de comunicação aqui de Catanduva, tem uma dívida em 2004, de 500 mil. E agora nós vamos ter que pagar no início foi, nesses 4 anos, 5 milhões e 500. Agora, com as correções, até conseguir pagar tudo, até o final da gestão, vai dar mais de 6 milhões. Aquela dívida que era menos de 500 mil, hoje mais de 6 milhões. Nós não utilizamos aquele serviço e nós estamos pagando muito mais sem utilizar nada. Isso é muito triste numa gestão pública. É uma irresponsabilidade. E nós estamos... Por que Catanduva tirou
o selo diamante em transparência administrativa, porque nós estamos regularizando todas as contas, pagando tudo certinho, só que não sobra recurso para investir. Então, quero dizer assim, a população de Catanduva está no caminho certo, Catanduva está caminhando bem, fez a melhor gestão, está dando sequência, todos esses problemas. Catanduva nunca foi envolvido no problema, nós não tivemos um apontamento do tribunal na gestão passada, não tivemos um problema com o Ministério Público na gestão passada, todas as solicitações foram respondidas dentro da legalidade. Então, nós estamos com uma gestão muito segura, muito tranquila. Então, a amada população e fraterna população de Catanduva, estamos no caminho certo. As dificuldades surgem, nós vamos administrando, a maior parte delas, 90%, não foram geradas por nós. Todas as ações públicas desse ano que nós administramos, nenhuma foi gerada por nós. E nós estamos administrando. A questão do Marrap não foi gerado pela gestão pública. É que a empresa está aqui. Se não estivesse aqui, nós não teríamos respaldo nenhum, a não ser a questão do contrato, que ia ter essa preocupação de fazer o pagamento. Não foi gerado por nós. Estamos no caminho certo. Bom, se deixar, ele fala mais 1 hora seguida aqui. Tinha muitos assuntos ainda para tratar, mas não vai mais dar tempo. A gente deixa o convite aí para o padre retornar numa próxima oportunidade. Amanhã eu não posso, mas depois dá. Vem para o jornal, padre, que a gente tem bastante assunto ainda para falar. Infelizmente, aqui o tempo é apertado, né? A Renata tem uma pequenininha também esperando ela. Em casa. Então não dá, mas eu agradeço, padre, Gratidão. a oportunidade de vir falar sobre esse primeiro semestre, tirar tantas dúvidas aqui, nossa, da população. A população queria saber principalmente sobre a OS Mahatma Gandhi, então o padre já explicou também. Se você está assistindo esse vídeo, compartilhe, tá? É muito importante para a gente, deixe seu like aí. Tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, em entender um pouquinho a internet, padre, mas é facinho, compartilha lá com o pessoal para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, agradecendo aqui a Renata, né, Renata? Aqui a gente, hoje o primeiro dia do podcast Sem Mimimi, essa nova temporada. Semana que vem temos Gleison Begali. E quero agradecer, Natália, a todo mundo que acompanhou a live até agora, aos comentários. Não consegui ler todas as mensagens. Tinha mensagens cobrando o prefeito, mensagens dando parabéns. Então, graças a Deus, né? Bastante gente interagindo aqui. Perguntas ficaram as mais diversas, padre. Tá o convite feito para voltar numa outra oportunidade. Quero saber dos 100 milhões que foi aprovado, onde a gente vai investir esse dinheiro. Mas, em uma outra oportunidade a gente fala. Já tá tarde, como a Natália falou. Tenho minha bebê aguardando em casa, que já deve estar com a saudade da mamãe. E muito obrigado pela aceitação do convite. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Sem dúvida. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe sempre. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Até quarta-feira que vem, hein? Até lá. Tchau, pessoal.